resolveu editar. Isso pra gente, né, as pessoas, é muito importante, porque as empresas agora elas vão ter efetivamente que se preocupar com isso, né, com a proteção dos dados pessoais. Então, os dados sensíveis, em regra geral, eles só podem ser utilizados, tratados com consentimento. Então, com consentimento informado, né? Que aí é onde está o problema. O consentimento informado já é um pressuposto de todas as relações na área de saúde. Então, por exemplo, quando eu vou para o médico e eu vou me submeter a um procedimento, esse procedimento precisa ser me explicado direitinho o que vai acontecer comigo, quais são os prognósticos, quais são os riscos. E esse consentimento não pode ser em branco, então não pode ser um consentimento genérico. Isso já é previsto nas relações de saúde atualmente. E isso também foi reproduzido na lei. Então a lei estabeleceu a questão do consentimento, né, para a utilização dos dados sensíveis. Só que vem o qualificador, informado. Então não basta, como a gente vê muitas vezes, as pessoas só colocarem lá um botãozinho ou um formulário que você assina e que você não entendeu nada do que está naquele formulário. Isso para o STJ já é considerado um consentimento em branco, né? Um consentimento onde você, que é um hipossuficiente técnico, né? Você é um leigo naquela situação, você efetivamente vai concordar, porque você não entendeu nada, você vai lá e assina. Esse tipo de consentimento na área de saúde não é válido, como não é válido também para a lei. Precisa ser um consentimento informado. E a informação tem que ser do homem médio, uma informação que as pessoas entendam o que estão consentindo. E aí a gente cai num outro problema, que é um problema muito abordado pelo Aquatune, que é a falta de letramento digital. Então as pessoas, elas usam a internet, elas estão aí fornecendo dados, mas elas não têm a mínima ideia de como isso funciona, de como isso é utilizado. Então a gente precisa cada hora mais fazer essa questão do letramento para as pessoas saberem o que está sendo utilizado. Então o artigo 11, ele traz as exceções à questão do consentimento, que também já é assim no mundo atual, que é, por exemplo, as doenças de notificação compulsória. Então eu não preciso autorizar, por exemplo, o Covid é uma doença de notificação compulsória. Eu não preciso autorizar que seja informado quem tem Covid ou quem tem outra doença de notificação compulsória. Por quê? Porque foi-se pensado, se sopesado os princípios dentro do ordenamento jurídico e se viu que a saúde pública, nesses casos, tem privilégio em relação a que ela não é um privilégio, na verdade, tecnicamente. Ela deve ser protegida e aí você tem a notificação compulsória. Mas isso está atrelado ao princípio da finalidade. Então, qual é a finalidade dessa notificação? A finalidade dessa notificação é efetivamente basear uma política pública. Então, eu não posso pegar esse dado e espalhar como eu bem entendo, ou o médico ou o funcionário que recebe não pode fazer o que quer com esse dado. Ele tem uma finalidade. E isso é um dos princípios da lei, né? O princípio da finalidade. Quando eu desenho uma política de governança de privacidade, eu preciso informar qual a finalidade daquele dado que eu estou coletando. Nesse caso, essa finalidade é vinculativa. Eu não posso depois mudar a finalidade do dado e usar aquele consentimento que foi feito para aquela finalidade. Então, o que a lei fala? Você vai ter que fazer um novo consentimento. Por quê? Porque quando eu consenti, eu não efetivamente não imaginei, não consenti tudo. Eu consenti o que estava descrito no termo para aquela finalidade. A forma desse termo, a gente não tem uma forma definida, como não tem uma forma definida hoje nas relações médico-paciente, é um termo livre, nem o próprio CFM, ele definiu qual é a forma do termo. A gente sabe que tem que ter informações necessárias para as pessoas efetivamente dar uma cena aí para Maíra, para a doutora Carolina, para o Celso, para Euzinho, para a Natane que entraram, e também o Afrobred que entrou agora. E vamos voltar aqui para o nosso assunto. Então, assim, o termo de consentimento, ele não tem uma forma pré-definida em lei, mas existem os requisitos essenciais, os requisitos mínimos, né, que um termo de consentimento tem que ter. Eu costumo ver muitos termos e os termos são muito genéricos. Então, você vai fazer uma cirurgia de coração, então vai ter, você pode ter o risco de morrer, de não sei o quê. Isso para o STJ não é um termo de consentimento válido, né? Considerado um consentimento em branco. E nesse mesmo sentido,
os dados. Então, eu não posso chegar e botar nos dados, no termo de consentimento, que eu vou usar os dados de saúde para vender, para poder fazer o que eu quiser. Não pode. Tem que ter uma finalidade específica e razoável e adequada e proporcional à coleta daquele dado. Não é porque você coletou e tem um consentimento que seja amplo que você pode fazer o que quiser com os dados, né? Os dados têm um titular, tem uma pessoa que precisa consentir. Então, assim, as vedações e restrição ao compartilhamento de dados, eles são menores quando não houver uma finalidade econômica. Então, por exemplo, quando eu tenho dados para pesquisa, e aí a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se soma a todas as outras legislações que tratam das questões de saúde. Então, por exemplo, quando a gente fala de pesquisa científica, existe uma legislação sobre pesquisa com seres humanos. É uma pesquisa com dados clínicos. Essa lei vai se somar a essa pesquisa. Então, assim, nesse caso, o compartilhamento de dados é mais flexível, sendo que a gente sabe que cada hora mais a Autoridade Nacional de Dados ela vai definir, né, os critérios. Agora, já se tiver um fim econômico para você ter aqueles dados, você efetivamente vai ter uma restrição maior. E aí vão ter que ter vedações sobre essa utilização. Por quê? Uma das maiores preocupações do setor de saúde é a utilização dos dados pela saúde suplementar. Porque a saúde suplementar hoje é um mercado gigante, que tem acesso a muitos dados das pessoas e que tem uma finalidade econômica. Então, as operadoras de plano de saúde, elas têm uma finalidade econômica. E elas precisam ser reguladas em relação à utilização desses dados. Porque eu não posso usar os dados, por exemplo, para discriminar pessoas. Eu não, ou seja, a pessoa tal tem um dado, tem uma tendência a ter uma doença tal, eu vou vender um plano de saúde mais caro para ela. Isso já não pode pela lei do consumidor, mas eu também não posso usar esses dados para fazer esse tipo de predição, né? Eu também não posso usar os dados para fazer uma análise de negativa, de cobertura, todas essas questões. Eu não posso usar os dados para isso. Os dados são das pessoas. E aí a gente tem uma queda de braço muito grande sobre a questão dos dados, porque hoje o prontuário médico é do médico, é do paciente, né? O prontuário é do paciente sobre a guarda do médico. E esses outros dados, os laudos, os exames, tudo isso vai ter que ser regulado, né? E o que as pessoas que trabalham com a parte de dados veem? Que a gente, na verdade, vai ter que ter uma política de privacidade, uma política de governança, um compliance em relação à proteção de dados. Nesse caso, quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Autoridade Nacional de Dados, ela fizer um questionamento, aquela empresa, aquela operadora de plano de saúde, aquele médico, ele vai ter que demonstrar que ele efetivamente tem uma política, né? Que esses dados, eles são protegidos. O principal instrumento que a LGPD cria para o controle dos dados é a política. Então, está previsto no artigo 50, parágrafo 2 do inciso 1 da LGPD. Então, ele cria uma política de privacidade, né? Então, você precisa implementar um programa de governança de privacidade, né? Que é importante para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também é importante para criar uma cultura interna de proteção de dados. Então, assim, historicamente, o que a gente vê na Europa é o contencioso em relação aos dados em 3 áreas. A área da saúde, a área de direito do consumidor e a área de direito trabalhista. Porque são 3 áreas onde você tem muitos dados das pessoas. Então, o trabalhista, você tem dados não só da pessoa, como da família. No direito do consumidor também, porque muitas vezes esses dados são usados e vendidos para poder fazer marketing ou para poder fazer um produto que seja melhor para aquele tipo de pessoa. Tudo isso vai interferindo na nossa autodeterminação. E essa é uma das questões que por isso que existe a Lei de Proteção de Dados. Então, é preciso que as empresas internalizem uma política de cultura de proteção de dados. Então, assim, todas as pessoas que vão ter acesso àqueles dados, por exemplo, elas precisam efetivamente entender que está se tratando de um dado sensível. Então, eu não posso pegar o laudo de um paciente onde tem alguns dados da vida dele e deixar em cima de qualquer lugar, né? Ou numa pastinha no meu computador, de qualquer jeito, sem uma política de segurança. Então, assim, qual é o mínimo que essa política tem que ter? Ela tem que ter uma regra de acesso, uma regra de proteção, uma regra de compartilhamento
e uma política de consequência internas para o descumprimento das referidas regras. Então, é o mínimo que uma política de governança tem que ter. Então, ela tem que ter as regras de acesso, as regras de proteção, as regras de tratamento de dados, o compartilhamento, a política de segurança. Então, assim, eu já vi um caso, a gente já tem um case na Europa, acho que é em Portugal. Um case em Portugal que quando a polícia, a autoridade de lá pediu, né, o número de usuários que tinham acesso aos prontuários médicos, tinha, por exemplo, eu não me lembro o nome direitinho, mas por exemplo, os 500 usuários com acesso aos prontuários médicos. Só que só tinha 200 médicos. Então, a empresa foi penalizada porque não tem porquê pessoas que não são médicas ter acesso ao prontuário médico. E isso fez com que a empresa fosse penalizada. Então, é esse tipo de conduta que precisam ser vedados, né? A gente tem que se atentar para isso, que pessoas estão tendo acesso a dados que não deveriam ter. Então, vem a questão também que a lei estabelece, que é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Que esse é um documento mais técnico. Enquanto a gente falou de uma política de privacidade, já o relatório é um documento mais técnico, que vai ser submetido à análise e revisão da autoridade. Então, assim, cada hora mais a gente vê a necessidade dessa autoridade. E pode ser solicitado por ela também, para poder verificar a conformidade. Esse formato não está definido, né, no nosso relatório. Sendo que a gente tem referências. Nós temos referências principalmente no DPI, que é o Data Protection Impact Assessment, que é o documento da GDPR na Europa. Então, esse documento já vem dizendo o mínimo que o relatório de impacto tem que ter. Nesse caso, na área de saúde, esse relatório é essencial. Por quê? Porque ele vai ter que prever os riscos e vai ter que prever medidas de proteção ao acesso a esses dados. E também, assim, a questão das sanções, né? As sanções já vêm na lei. Então, as sanções para ser aplicada vai ter que verificar efetivamente o descumprimento do que foi previsto no relatório. Então, assim, o primeiro passo de tudo é identificar os dados que serão tratados e os riscos desse dado. Então, eu não posso, porque se eu não tenho um dado que gera ofensa a direitos civis e a direitos fundamentais, eu não tenho por que ter uma política. Então, mas se você está na área da saúde, muito provavelmente você vai ter um dado que funciona, que se aplica nos direitos fundamentais, principalmente o direito à privacidade e à intimidade. Então, de fato, o pessoal da área da saúde não vai ter como correr, vai ter que fazer efetivamente a política de privacidade e vai ter que preencher um relatório de impacto aliado a todas as questões multidisciplinares de processo, de segurança da informação, que precisam ser observadas. Então, assim, não adianta você também... eu tenho toda a política, mas a gente já vê isso, né? No SGI, na ISO 9001, tem toda uma política linda, maravilhosa. Mas, na prática, ninguém segue enquanto o auditor não pede. Então, na área de proteção de dados, a gente corre o risco disso acontecer. Entretanto, quando eu descumpro uma norma da ISO 9001, o problema é da empresa. Se não for um requisito legal, o problema é da empresa. Ele que está descumprindo o seu próprio sistema de gestão, que foi pensado para a empresa dar resultado. Agora, no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, um descumprimento efetivamente pode ensejar uma multa, né? Sem contar a paralisação e sem contar os danos à imagem daquela empresa. Então, a gente já teve alguns vazamentos de dados de saúde, que a gente é muito jovenzinho nessa discussão, mas que geraram, ao longo do mundo, uma grande série de indenizações, né? Aí, o segundo passo é o processo. Descrever como se dará esse tratamento. Quais as atividades serão desenvolvidas com esses dados? Quem vai coletar? Como vai armazenar? Por quanto tempo vai armazenar? Porque isso é outra questão. Os dados de saúde, eles têm um tempo para serem armazenados. A própria lei do prontuário médico estabelece o tempo. E qual a finalidade? E prever o fluxo de utilização. Então, eu não posso pegar um dado, por exemplo, a minha operadora, a Unimed, não pode pegar meu dado de saúde e fazer o que ela quer, né?
ela tem que ter a definição dos setores que estão envolvidos e ações para mitigação do risco. Então, ela tem que demonstrar que ela tem uma política de segurança, que ela tem uma política de controle de acesso. Uma discussão muito grande que a gente tem dos prontuários médicos, como se você simplesmente fazer um PDF do prontuário médico é a tecnologia perfeita, não é. Na verdade, a gente sabe que a tecnologia ideal para prontuário médico é uma tecnologia que efetivamente tenha controle de acesso, que efetivamente consiga identificar, que tenha travas para as pessoas que não devem ter acesso àquele dado. Então, voltando àquela discussão lá do hospital, onde tinham 500 usuários com acesso aos prontuários médicos, mas nós só tínhamos 200 médicos. Né? Nesse caso, quais foram as recomendações da autoridade lá da Europa? Primeiro, que tivesse uma política de privacidade de acesso aos prontuários. Né? Segundo, que fosse muito bem definido o nível de acesso. Então, tipo, quem pode ter acesso ao prontuário? Quem pode ter acesso só aos dados de enfermagem? Quem pode ter acesso aos exames? Isso tudo precisa ser definido. E a gente precisa de um sistema que efetivamente dê conta dessa discussão. Outra discussão é a rastreabilidade. Então, eu preciso rastrear quem teve acesso àquele dado. Né? Porque como você vai comprovar a segurança de que só aquelas pessoas acessaram com a rastreabilidade? Não tem como você garantir que aquele dado não foi acessado por outras pessoas se você não tem um sistema que efetivamente garanta essa questão da rastreabilidade. E o termo de consentimento, né? Que o termo de consentimento não pode ser genérico. Então, assim, o potencial dos dados de saúde, e aí aliado a discussões que a gente já tem fora do país, que é sobre discriminação algorítmica e sobre outros problemas que a gente vem enfrentando, a questão efetivamente de definição de prêmio em seguro, definição de preço de seguro, todas essas questões demonstram a necessidade que nós temos de regulamentar a questão da utilização dos dados. E aí, a Autoridade Nacional de Dados é essencial, porque ela vai estabelecer os parâmetros para seguimento, né, tanto das pequenas e médias empresas, como das grandes empresas, aí junto com a ANS, que é o setor que já regula principalmente o mercado de saúde suplementar. Porque na realidade brasileira, a gente é tão diverso que a gente tem dois tipos de mercados que são gigantescos. A saúde pública, né, que tem uma realidade, e a saúde suplementar, que tem outra realidade. E as duas atuam em complementaridade, sendo que ambas têm um potencial muito grande de causar danos às pessoas se efetivamente não forem seguidas as melhores práticas de segurança, de organização, de processo e de conscientização das pessoas para a utilização desses dados. Então, eu vou finalizar a live por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido de maneira geral o que é um dado sensível, que um dado sensível o dado de saúde é um dado sensível, e que o que a lei prevê, além, é uma série de regramentos para a utilização desses dados, porque o potencial de danos, eles são muito valiosos economicamente, e o potencial de danos para um indivíduo é muito grande. Então, a gente está iniciando as discussões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados na Saúde, né? Mas é um tema de extremamente importância, e principalmente para nós, a população negra, que sempre, historicamente, foi discriminado por questões relacionadas à raça, aliado aos outros marcadores sociais. Então, a gente tem muita preocupação, a Cotton tem uma preocupação muito grande sobre os impactos de todas essas tecnologias na população negra, os impactos da utilização desses dados na realidade da população negra. E quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. O que a gente pode fazer para se proteger? A gente precisa, primeiro, entender, né? Entender do que a gente está falando. Porque muitas vezes a gente precisa se parar para pensar se aquele dado efetivamente eu preciso fornecer. Porque às vezes está lá no formulário, mas você não precisa fornecer aquele dado, né? Então, tipo, se questionar, será que eu preciso fornecer esse dado? Será que para eu preencher um documento de uma empresa, eu preciso dar, tipo, meu RG, meu sangue,
eu preciso dar tudo isso, né? E também agora perguntar sempre se as empresas têm essa política, né, de proteção de dados. E uma das coisas que a gente mais discute é o impacto também da proteção de dados na saúde mental, né, da utilização desses dados. Então a gente precisa efetivamente conhecer mais, porque isso está impactando a nossa vida de forma geral. E aí a gente precisa efetivamente, cada hora mais, saber em que... Eu sempre falo assim, na área da saúde, existe o princípio da precaução na área do meio ambiente. Existe também o princípio da precaução na área da saúde. Na área da saúde, então, se você não tem certeza, na dúvida, você precisa ter precaução. Então, na área de dados, é essa discussão. A gente precisa efetivamente ter muito cuidado com os dados que a gente fornece. E a gente precisa também ir em prestadores que sejam confiáveis, né? Prestadores que efetivamente você veja que tem uma certificação, prestadores que efetivamente tem uma política de privacidade. Então, assim, se você vê uma empresa uma empresa que tem uma ISO, tem um certificado de segurança da informação, essas empresas são melhores e você deve priorizar essas empresas, a utilização delas. É claro que a gente impacta no preço, em todas essas questões, mas você também precisa se perguntar isso. Será que os dados de saúde, eles precisam ser disponibilizados da forma que é pedido? Né? Tipo, em alguns formulários e algumas coisas, não. Olha, não vou fornecer só o que eu entendo que é. É claro que eu sei que do nível individual é muito complicado, porque às vezes o resultado vai ser que você não vai conseguir aquele serviço que você quer. Mas a gente precisa efetivamente, principalmente de educação, em relação a essas discussões, e também estar atento às tecnologias que são vendidas como tecnologias muito inovadoras ou muito boas para a população, e não necessariamente isso é de fato, né? Porque o que a gente tem visto historicamente é muitas vezes as tecnologias são usadas dentro do sistema neoliberal capitalista para efetivamente vender coisas que não necessariamente são o melhor para a população. E a gente vê isso também na área da saúde, né? Não é segredo para ninguém a todos os conflitos de interesse que a gente tem na área da saúde, principalmente com laboratórios, com médicos, com enfermeiros, com pessoas de representação de prótese e etc. Então, eu espero que tenha sido boa a live. Eu também peço que vocês sugiram temas. Então, podem deixar temas pra gente do Aquatune, que a gente vai estar tentando produzir conteúdo para estar informando a vocês. E esse é um tema que veio para ficar. Então, quem tiver interesse também pode entrar em contato com a gente. A gente tem um grupo de estudo, um grupo de juristas que estão discutindo e pensando nessa questão. A gente tem um grupo de formação. Então, venha construir com a gente. Ok? Boa noite a todos. E espero que... Desejo tudo de bom e espero ver vocês aqui. Que toda semana a gente vai ter uma live sobre temas relacionados a direito, raça e tecnologia. Boa noite. Tchau, tchau.